Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom a todos. Estamos mais em um Shabbat, onde nós vamos estudar mais uma porção, mais uma paraxá de todas as parashots do ano. Nós vamos para a paraxá Kitzá. O que significa Kitzá? Lógico, quando a gente começar a ler o texto, nós vamos ter o significado da palavra Kitzá, que é então, ou quando contares. Quando contares, está falando do censo, o Eterno vai falar do censo, e essa é a terceira parashot, de um total de 5, onde se fala do Mishkan, que é a construção do Mishkan, do tabernáculo. Então, o Eterno, ele chegou para Moshe e disse as seguintes palavras: Hazor el tion hal Shabbat le kadisho, lembra do dia de Shabbat, do dia de sábado, para o santificar. O Shabbat, ele não foi entregue a uma denominação, O Eterno, ele não estava criando uma denominação quando entregou as 10 palavras ou os 10 mandamentos para Moshe. Ele estava dando instruções para o seu povo, e o povo aceitou. Nós queremos as instruções do Eterno. Então, dentro das instruções, uma delas é que nós devemos guardar o Shabat, e não o domingo. Se você quer guardar o domingo, tudo bem, você está seguindo uma religião. Mas se você guarda o sábado, você está seguindo as instruções do Eterno. Porque ele disse: eu não mudo naquilo que eu falo. Então vamos direto para o texto. Shemor, vai chegar o momento que eu não vou dizer mais os nomes que a Igreja Católica deu para os livros, tá? Eu vou dizer os nomes reais. Shemor é Êxodo. Shemor, capítulo 30, e o verso 12. E começa já com o significado da paraxá Kitzá. Kitzá. Quando fizeres a contagem, Kitzá, quando contares, dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará a Adonai o resgate da sua nefesh, quando os contares, para que não o quê? Está faltando texto aqui, hein? Eu vou ter que pegar a bibliazinha dos católicos, para a gente ver o que é que está faltando aqui na peshita, porque foi passada para o PDF, e às vezes passa faltando alguma coisa. Vamos lá, para que não, Êxodo 30, verso 12. Quando contares os israelitas, veja como a tradução da Bíblia de Jerusalém está mais, Ali tem quando fizeres contagem, aí a gente vem para a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia, que foi uma Bíblia compilada pelos católicos e evangélicos, por teólogos católicos e evangélicos, e aqui eles trazem uma tradução bem melhor. Quando contares os israelitas pelo recenseamento, cada um pagará a Yahweh, eles trazem a palavra Yahweh, que é o verbo ser em sua totalidade, um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando os recenseares. Todo o que tiver submetido, e a gente vai para a peshita agora, Vamos continuar na peshita, porque assim, eu uso a peshita, eu tenho a de Jerusalém também em PDF,
mas a Peshitta ela traz os nomes, não traz os nomes pagãos. Essa é a vantagem da Peshitta. E tem a Bíblia também, que eu gosto muito, que é a Bíblia de Israel, a Bíblia israelita, né? Mas eu não tenho ela no notebook. Vou tentar passar ela para o notebook em PDF, né? Que é para a gente ter ela também no notebook. Quem sabe na próxima paraxá a gente já lê na israelita. 13. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta a Adonai. É o shekel, né, gente? É o shekel, meio shekel. Eu já falei sobre isso nas paraxás anteriores. Por que Adonai colocou meio shekel para cada pessoa? Porque não existia moeda de um shekel. Né? Eu já mostrei. Só existe a moeda de um shekel. Então, para que você desse, você precisava de outra pessoa que juntasse a você e você, assim, poderia dar o meio shekel. Qualquer que passe, já li. O rico não dará mais e o pobre não dará menos, na metade do ciclo, quando derem a oferta alçada a Adonai, para fazer expiação por vossas nefesh. Ou seja, o eterno, para ele, todo mundo tem o mesmo valor. Ninguém vai dar mais que ninguém, ninguém vai dar menos que ninguém, né, para resgatar a sua alma. Por que ele fez isso? Né? Porque não podia se contar, as pessoas diretamente. A gente lembra que mais para frente, se eu não me engano, o rei Esaú, né? Saul, ele usa pedrinhas, né? Ou Davi usa pedrinhas para contar as pessoas. Não pode contar diretamente. Cada um chegava, botava uma pedrinha lá e aí contava as pedrinhas. Certo? Fica fácil de burlar, né? Chegamos lá, bota um saco de pedrinha, pronto, foi lá mais 100 pessoas. Feitas as eleições de hoje. Mas eu creio que não, né? O povo temia ao Eterno e não ia fazer isso. E tomarás o dinheiro, verso 16, e tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás a serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel, diante de Adonai, para fazer expiação por vossas nefesh. Gente, o povo pecou, né? O povo vai pecar. E o interessante é que o Eterno ele fala do recenseamento antes do pecado, tá? Então vamos seguir a paraxá. E falou Adonai a Moshe, dizendo, veja que não foi Moshe que escreveu, tá? A gente vai ver muito isso. Chamou nomes, né? Quer dizer nomes, e não êxodo. Não tem nada a ver com deserto. Nomes, eles já estavam no deserto. Nomes. E falou Adonai a Moshe. Sempre Adonai, né? Moshe está escrevendo o que ele fala. Farás também uma pia de cobre com sua base de cobre para lavar e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Aarão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrares na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. E quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta, queimada a Adonai. Lavarão, pois, os pés, tá, gente? Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência nas gerações. Gente, por que lavar os pés e as mãos? Porque o resto do corpo, né, já estava coberto com a orla sacerdotal, né, com toda a vestimenta sacerdotal. Então todo o corpo já estava puro, só as mãos e os pés estavam impuros. E isso era como se fosse uma reverência ao serviço que fosse fazer. Né. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo, tu, pois, toma para ti das principais especiarias
da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e a de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção. O perfume composto segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E farás os filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. Gente, dizem que esse azeite durou até a época do Mashiach. Incrível, né? Foi guardado e ele durou até a época do Mashiach. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. O que é que a gente pode entender, né? Que essa composição, essa fórmula era para o tabernáculo, né? A gente pode entender isso também. Então essa fórmula não podia ser usada para outros fins, né? Mas os sábios dizem que o texto também está dizendo que nunca mais foi feito, só foi feito essa. E o milagre do Eterno fez com que ela, né, se perpetuasse até a época do Mashiach. Eles dizem outra época, né? Mas para nós é a época do Mashiach. Sabe como é judeu? Judeu não messiânico. Perdão. Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. 32. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou deles puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais a Adonai a Moshe: toma especiarias aromáticas, estoraque e onisha, e galbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto isto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. É uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmo. Santo será para Adonai. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. O que dá a entender é isso, né, gente? Que não podia fazer para outros fins. Depois falou Adonai a Moshe, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Betzalael, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do ruá de Elohim, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor. Gente, aqui, enchi de ruá de Elohim, ou seja,
enchi ele da vida, do sopro, né? Eu soprei nele sabedoria, o ruá de Elohim de sabedoria, né? A unção, não tem espírito, tá, gente? Porque se for colocar espírito aqui, aí são vários espíritos, né? Espírito de não sei o que, espírito de não sei o que, espírito de não sei o que, fora o teu espírito, né? O espírito dele. Então espírito não existe, tá, gente? Não existe mesmo. Isso é catolicismo desenfreado. Isso é cerca do catolicismo para prender você em doutrinas de homens, né? Em contos de fadas. Para trabalhar, para elaborar projetos e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Betzalael, Betzalael. Né? E em lapidar pedras para engastar. E em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aisamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda. E a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. E as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Aaron, o Corém, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme a tudo que te tenho mandado. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus Shabbats, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Adonai, que vos santifica. E aí? Vai dizer que não é para cumprir? Vai cumprir o domingo? Vai descansar no domingo? Ou vai descansar no sábado? Vai santificar o sábado ou vai santificar o domingo? Mais uma vez ele está aqui ordenando. E ele não ordenou o Ellen Wright, não. Ele não ordenou aos adventistas, aos sabatistas. Não, ele ordenou a Moshe e ao seu povo. Eu sou da graça. Então tu não é povo do eterno. Tu é da graça. Quem inventou a graça foi a Igreja Católica. Né? Essa graça que está aí foi a Igreja Católica que inventou. Tu é católico, tu não é povo do eterno. Tu não guarda mandamento. Como é que tu pode ser povo do eterno se tu não guarda mandamento? Tu não guarda nem o Shabat, quanto mais o resto. O Shabat que, assim, né? Nem é tão... Quanto mais o resto. Quanto mais não mentir, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho. Não. E não um monte de coisa, né? Honrar pai e mãe. Mas tem muito jovem desonrando pai e mãe. Por isso que Rassatan está ceifando. Né? Desonrou pai e mãe, perde a promessa. Aí não vai viver muito. Aí o Rassatan vem, ceifa. Vamos voltar para Paraxá. Porque ele disse para guardar o Shabat de novo. Por que ele disse? Para o povo não esquecer. Mas não adiantou nada, o povo esqueceu, né? Aí na frente a gente vai ver isso. Portanto, guardareis o Shabat, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela nefesh será eliminada do meio do seu povo. Gente,
O Talmidim Shaul, que chamam de apóstolo Paulo, né, ele não tinha título nenhum, ele era Talmidim, ele era discípulo, ele era servo. Ele disse que essas coisas do Mishkan, que chamam de Velho Testamento, são sombras das coisas futuras. Eu vou sempre bater nessa tecla, tá? Porque a Torá ela não foi eliminada não, nem por Yeshua e nem pelos seus discípulos, mas tem uma cambada de religioso aí, que eu vou chamar assim, né, de crentes, né, que acha que não deve cumprir nada da Torá. Aí Paulo vai e diz, são sombras, a gente está na sombra para o que vai vir ainda, para o real. Ele está dizendo aqui, o Eterno está dizendo para Moshe, que seja eliminado aquele que transgrediu o mandamento. Mas o catolicismo veio e pregou a graça. E a gente hoje santifica o domingo, o dia do sol. Né? Santifica o sol. O sol Mitra, o sol de Constantino. Né? O Christus, ungido do sol. Não é o ungido do Eterno, não é o Machia, não. O ungido do Eterno. É o Christus, né? Jesus Christus. Aí depois ficou Jesus Cristo, né? O ungido do sol, o Mitra ungido do sol. Lembra que mais na frente, eu vou ter que falar agora, o povo foi para o exílio porque não guardou o Shabat, nem os Shabates anuais. Então foram, os anos que ficaram no exílio, foram relativos aos anos que eles não guardaram o Shabat e os Shabates anuais. O descanso da terra no 7º ano. E o Eterno deu prova que quem não guardar, certamente morrerá. O povo só voltou, né, por causa daquela promessa. Né? E Rivka chora pelos seus filhos. Rahel chora pelos seus filhos. Aí eles voltaram. Mas, gente, quando chegar o julgamento, quem não guardou o mandamento, quem não guardou o Shabat, é fogo, extermínio. Porque essas coisas são sombra das coisas futuras. Tá? Quer seguir Shaul, quer seguir Paulo, então começa a cumprir o mandamento, porque ele cumpria, ele não era besta. Ele não era besta. Ele cumpria os mandamentos, porque sabia que as promessas do Eterno estão no cumprimento dos mandamentos. Quem não cumpre mandamento, peca. Assim disse Yohanan na sua carta, primeira carta de Yohanan, João, capítulo 3, verso 4. Quem não cumpre os mandamentos, quem não cumpre a Torá, peca. Ou seja, o pecado está na transgressão da Torá. Né? Tem que estar repetindo tudo, toda vez tem que estar repetindo isso. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o Shabat, do descanso, santo a Adonai. Qualquer que no dia do Shabat fizer algum trabalho, certamente morrerá. De certo, gente, que quando chegou na época de Yeshua, a coisa estava bagunçada. Por isso que ele disse que o povo perecia por falta de conhecimento. Quando ele disse que o povo perecia por falta de conhecimento, é porque ele também estava dizendo que o povo não estava indo para a sinagoga guardar o Shabat, ou pelo menos em casa, estudar em casa. O povo não tinha acesso às escrituras e nem iam para a sinagoga nos sábados, como ele ia todo sábado. E como Shaul ia todo sábado, continuou indo todo sábado. A gente vê Shaul, né, em países distantes, pregando no sábado, porque durante a semana ele fazia tendas, ele trabalhava. Então ele guardava o sábado e usava o sábado para pregar e para ensinar. É isso para que o sábado serve. Né? Isso que a gente está fazendo aqui. Se você estiver fazendo também, Baruch Hashem, toda honra e toda glória seja para o Eterno, o único Criador. Então, guardarão, pois, o Shabat os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações, por aliança perpétua. É
A aliança não mudou, não, ela é perpétua. Quem disse que a aliança mudou? Ah, a gente está na nova aliança. Ah, a gente que é crente está na nova aliança. Quem inventou isso? Aliança perpétua, está aqui. Não mudou nada. Não mudou nada. A aliança é perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Restaurou-se, ou seja, descansou, restaurou-se. Você descansa, restaurou, para começar a semana de novo na lida. Aí você diz, mas eu estou na graça, então não guardo mais o Shabat. Bom, direito seu, mas está aqui o mandamento. O Shabat é o único mandamento que foi assim combatido por todos os anos, por todos os séculos, por todas as dinastias e por todas as religiões. Por quê? Porque ele é um testemunho vivo que o Eterno fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. E as religiões não querem proclamar isso. E ele também, além de ser esse testemunho do Eterno, ele foi combatido porque ele é o dia mais lucrativo, tornou-se o dia mais lucrativo. E aí o povo deixou de guardar o Shabat para guardar o domingo, o Sunday, o dia dedicado ao sol. Por aí vai. Na mitologia grega, sábado é Júpiter, se eu não me engano, o domingo é o sol, no romano, e a segunda é dirigida a uma deusa aí, que eu acabei esquecendo o nome aqui, deixa pra lá, gente, vocês sabem. Tem gente aí que sabe mais do que eu. Como é o nome dela? Afrodite? Não é a deusa, esqueci o nome da deusa, que é a tal da Iemanjá. Tudo a mesma coisa. A Maria, Iemanjá, todas elas. Mistura tudo, é a mesma entidade. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o Shabat, o descanso, santo a Adonai. Porque qualquer que no dia de Shabat fizer algum trabalho, certamente morrerá. Tá, gente, eu li o texto de novo para lembrar o que eu ia falar, Na época de Yeshua, a coisa estava muito bagunçada, aí tinha os assênios, que eram os filhos da luz, Os crentes acham que os filhos da luz são eles, Bobagem, Botaram essa minhoca na cabeça dele, Quando Yeshua falou, tinha crente, tinha assembleiano, tinha batista, tinha presbiteriano, tinha reteté, não tinha, Quando Yeshua falou aquilo, não tinha. O que tinha na época, quando Yeshua falou, eram os assênios, que eram os filhos da luz, eles se consideravam os filhos da luz. Então eles guardavam o Shabat de uma forma tão rigorosa que eles não podiam nem evacuar gases. Falei bonito, não foi? Eles não podiam nem soltar pum no sábado. Não podia pregar um botão. A camisa só tinha 2 botões, que é para não trabalhar. E esses eram os assênios. Aí tanto que Yeshua diz assim, os filhos das trevas, porque eles chamavam os discípulos, e os outros, os escribas, fariseus, todas as outras raças, e etnias lá da comunidade judaica, hebraica, chamavam de filhos das trevas, e só eles eram os filhos da luz. Só eles iam herdar o Olam Rabá, o mundo vindouro. Aí Yeshua diz assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aí essa frase, ela assim, se espalhou no meio evangélico, para conotar que o povo do mundo é mais prudente, sabe fazer as coisas melhor do que o povo de Deus, o povo da igreja. Por exemplo, um carnaval é perfeito, A escola de samba lá tocando, não tem erro, não tem nada. Aí o crente vai fazer uma cruzada no meio da rua, é gambiarra, é não sei o que, blá blá blá. Aí eles dizem isso, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não, gente. Os filhos das trevas são os seguidores de Yeshua. Porque os assênios chamavam ele filho das trevas. Porque os assênios se consideravam os únicos filhos da luz. O texto foi escrito naquela época, naquela cultura, e não nessa nossa. Vai examinar as escrituras,
Examina para não estar engolindo minhoca pelo quê? Pelo ouvido, né? Emprenhando pelo ouvido. Pastorzinho falou, está falado. Padre falou, está falado. Cientista falou, está falado. Ninguém questiona esse povo. Né? Por que não questiona? Porque é o ungido do Senhor. Dá outro texto para isso. Ungido do Senhor. Os ungidos eram os reis de Israel só. E o Machia foi o ungido. Né? Então, os essênios, né, eles tinham essa... Né, então, Yeshua disse assim, se referiu a eles. Olha, os meus discípulos, os filhos das trevas, são mais prudentes que vocês. Hoje, né, de acordo com a ciência, a gente sabe que se você acumular gases, você pode morrer. Então, eles são prudentes. Os essênios não eram prudentes. Vai que algum morreu, uma barriga cheia de gases, porque eu não podia soltar pum no sábado. Aí é demais também, né? Aí é legalismo demais. Só que esse legalismo, né, ele foi repassado em cercas para o povo cristão. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode cortar cabelo, não pode isso, não pode brilho, não pode nada. Dizimar pode. Né? Você pode estar no pecado que for, né? Na bagaceira que tiver, se você chegar lá com o seu dinheiro, pode, venha, a gente aceita. Né? Porque lá tem um altar, né? Lá tem um altar, e o dinheiro quando vem, o dinheiro vem em pecado, aí quando entra na igreja, aí se torna santo, porque lá tem um altar. Deixa eu parar por aqui. Vamos continuar com o texto. Né? Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, né? Porque em 6 dias, e aí vem o, né, 6 dias, fiz Adonai os céus e a terra, e o 7º dia eu descansei, eu me restaurei. Né? Então, gente, também aqui, né, é estatuto perpétuo entre mim e Israel. O povo crente aí, os evangélicos, né, eles são Israel do Eterno, eles se dizem descendentes de Abraão, mas a gente está aqui vendo os descendentes de Abraão cumprindo o mandamento, sendo obrigado, não é obrigado, né, recebendo a instrução de cumprir mandamento. Se não cumprir, vai morrer. E morreram mesmo, morreram, não cumpriram, morreram. E não, quando chegar no dia do juízo, é a segunda morte, vão morrer de novo. Vão morrer de novo, e aí para sempre, extermínio total. Né? Então, se você quiser ser Israel do Eterno, você quer ser filho de Abraão, quer que as promessas de Abraão lhe atinjam, né? A povo acha que as promessas de Abraão é riqueza, né? Não, Abraão, as promessas de Abraão não é ser riqueza, não. As promessas de Abraão é ser servo. O Eterno disse assim, Abraão, sê tu uma bênção. Eu quero que você seja uma bênção. Você não vai ser abençoado, não. É para você abençoar. É para você servir as pessoas. O povo distorce tudo, né? Principalmente o cristianismo evangélico. Distorce tudo. Eita, povinho. Incauto de Bíblia. De Bíblia não, né? Das Escrituras, que a Bíblia já está toda adulterada. E deu a Moshe, quando acabou de falar com ele, o nome Shnai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Elohim. Gente, essas tábuas, eles dizem que era escrita pelo dedo de Elohim, tábuas de safira, né? E as letras eram vazadas, não era baixo relieve, elas eram vazadas. Se você virasse a tábua, você via as letras de novo, e você via entre as letras. E existia um milagre na letra Shin, né? na letra Shin, porque ela é como se fosse um O, né? E aí ela, né, ela é toda vazada, ela é um O, e a parte do meio ficava flutuando ali, né, e não caía. Existia esse milagre assim, segundo os nossos sábios. Né? E essa tábua foi escrita com o dedo do Eterno. E veja aqui como ele diz, as tábuas do testemunho. A aliança foi feita e a tábua era o testemunho da aliança. Está lá escrito tudo. Aqui é o testemunho, os decretos da aliança. E o sangue é o selo, tá, gente? O sangue é o selo da aliança. Não é a aliança, o sangue não é a aliança.
Aliança é as tábuas, é a concordância com aquilo que está no testemunho. Pronto, concorda? Pronto, fizemos uma aliança. Agora vamos selar com sangue. Vamos lá, Êxodo 32. Não, ainda falta 2 versículos, 2 capítulos. Vamos correr. Mas vendo o povo que Moshe demorava, né, tardava em descer do monte, acercou-se de Aharon e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos Elohás, faze-nos deuses, né? Deuses não, Elohás, né? Deus é nome próprio, é o nome do Olimpo lá, Zeus, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moshe, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que se sucedeu dele. Né? O povo teve até uma boa intenção. Então, isso aqui é para a gente, né, para ir adiante da gente, como se fosse um estandarte. Dizem os sábios que a influência foi dos egípcios, né, dos egípcios convertidos. Aquela influência do Egito fez, porque os egípcios eles cultuavam o bezerro, né, o bode, o bezerro de ouro, o bezerro. Então, resolveram pegar todo o ouro e fazer o bezerro. Vamos lá. E Aharon lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo. Gente, o povo tinha pendente de ouro nas orelhas. Isso não era pecado, hoje é pecado. Não está na Torá que pendente de ouro na orelha é pecado. Não está. No nariz, tem um pendente no nariz, é pecado. Agora, por que Aharon pediu isso? Para ganhar tempo. Porque as mulheres iam se recusar. Não, meu pendente não, minhas joias não. Mas não adiantou nada. Os homens, né, exerceram a supremacia. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estava nas suas orelhas, e os trouxeram a Aharon. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Gente, a intenção de Arão era esculpir o bezerro, né? Era esculpir para dar tempo, demorar. Mas todas as artimanhas de Arão para demorar não adiantou nada. Né? E fez dele um bezerro de fundição. Dizem que o bezerro já saiu pronto da fundição. Então disseram: este é o teu Elohá, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Oh, gente, caramba, foi o bezerro que tirou agora. Agora foi o bezerro que tirou o povo da terra do Egito. Imagina. Mas só que esse não foi o maior pecado de Israel. Não foi. Mas para frente a gente vai saber qual foi o maior pecado de Israel. Eu vou contar na Paraxá. Quando chegar a Paraxá, a gente vai saber. Ela está bem distante. E Aarão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregou a Aarão e disse: amanhã será festa a Adonai, a Hashem. Amanhã. Ele botou a festa para amanhã. Hoje não, é amanhã. Assim, gente, por que Aarão concordou? Para se manter vivo. Porque um morreu. Um que tentou atrapalhar os planos morreu. Depois eu digo o nome dele. Eu estou esquecido agora. Então ele morreu. E Aarão disse: não, se eu me opor, eu vou morrer também. Então eu vou concordar que é para me manter vivo até Moshe voltar. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Eita cachaça, hein? Pense na cachaça, pense na ressaca. Então disse Hashem a Moshe: olha, vai lá embaixo, vai ver a bagaceira que está lá embaixo. Vai, desce, porque o teu povo, como Adonai disse, o teu povo é muito assim. Adonai, ele fala de uma forma que chega a ser cômica. Por isso que eu estou rindo, a coisa é séria. Mas Adonai diz assim: o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição. E perante ele se inclinaram a oferecer-lhe sacrifícios
E disseram, este é o teu Elohá, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Imagina o Eterno dizendo isso para Moshe, né? Assim, bem que fofoqueiro, bem que fofoqueiro, não é uma fofoca, né? Mas Moshe estava lá, Moshe estava no céu, estava em cima da montanha, no céu, conversando, escrevendo a Torá, né? Recebendo as tábuas, assim, um lugar santíssimo. Aí chega Adonai e diz para Moshe, olha, desce, que o teu povo, se corrompeu. Foi um bezerro de ouro e disse que foi o bezerro de ouro que tirou eles do Egito. Complicado, né? O próprio Adonai tem que dar essa notícia para Moshe. Disse mais Adonai a Moshe, tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura serviço, complicado, né? Burro, né? Digamos assim, ignorante. Agora, pois, deixa-me, né? Para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moshe, porém, suplicou. Aí é quando entra, né? Assim, os sábios, eles trazem assim palavras que Moshe pode ter dito, né, como um julgamento, como um advogado, né, que começa a mostrar falhas, né, digamos assim, na acusação, não falhas, né, mas ele diz assim, peraí, não é assim não, né, vamos ler o texto e depois a gente comenta, né. Porém suplicou a Adonai, seu Elohim, e disse, ó Hashem, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios? Porque, o que é que eles vão falar? Né, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. É o que os egípcios vão falar. E isso vai, né, correr toda a terra. Vão dizer que tu não tivesse capacidade, né, de conduzir o povo pelo deserto. Torna-te do furor da tua ira e compadece-te deste mal contra o teu povo. Aí ele diz, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo têm jurados, ou têm jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Gente, se Moisés fosse um cara, né, ganancioso, ele ia concordar. Ele disse, vou apagar o nome desses três, né, e de mim é que vai nascer a nação. Eu vou ser o cara. Né? Mas não. Ele disse, lembra? Lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó? Tu não prometeu a eles? Lembra que eles estão lá, esperando a promessa ser cumprida. Estão mortos, sepultados, mas quando eles ressuscitarem, eles vão querer saber como é que foi o final da história. Então Adonai compadeceu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ou seja, com certeza era um teste de Adonai com Moshe, né? E virou-se Moshe e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, viu que eu disse? A letra era vazada. E de outro lado estava escrita. De um lado ao outro lado estava escrita. Ou seja, elas eram vazadas. A letra Shin, né? Um O, né? Perdão, gente, a letra Shin não. É a letra Samei, tá? Samei, que é um O. Letra Samei. Que ela tem a aparência de um O. E virou-se Moshe e desceu o monte, né? Já li. E aquelas tábuas eram obras de Elohim, também a escrita era a mesma escrita de Elohim, esculpida nas tábuas, pedra de safira, certo? E, ouvindo Yehoshua,
Josué e Yehoshua, a voz do povo que jubilava, disse a Moshe: alarido de guerra no arraial. Vai levar um esporro de Moshe, vê só. Porém, ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam. Eu ouço. Esse povo está embriagado, rapaz. Deixa da tua besteira. E aconteceu que, chegando Moshe ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. E os espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Nossa! E Moshe perguntou a Arão: que te tem feito este povo sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu a Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Arão era mais velho, imagina. Não se acenda a ira de meu mestre. Tu sabes que este povo é inclinado para o mal. E eles me disseram: faze-nos um Elohá que vá adiante de nós, porque não sabemos o que aconteceu com este Moshe e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Gente, ele não esculpiu o bezerro saiu do fogo. Quem fez essa porcaria? Os mágicos do Egito, os que eram convertidos, fizeram essa magia. Né? E vendo Moshe que o povo estava despido, porque Aarão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus amigos, pôs-se em pé Moshe na porta do arraial e disse: quem é de Adonai, venha para mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz Adonai, Elohim de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme as palavras de Moshe, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moshe tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos a Adonai, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Gente, os sábios dizem que só quem caiu ali foram os egípcios convertidos, tá? Eu não acredito muito não, eu acredito que tinha neguinho desse, né, que não era estrangeiro, que entrou na onda também. Tinha muito coraz, né, entranhado ali em Israel. E aconteceu que no dia seguinte Moshe disse ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei a Adonai, porventura farei propiciação por vossos pecados, ou pelo vosso pecado. Assim tornou-se Moshe a Adonai e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si terafins de ouro, ou imagens, né? Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Gente, eu vou parar aqui para a gente, né? Felizmente vou ter que parar aqui, para a gente comentar isso aí. Risca-me do teu livro. Ué, ou o povo de Jesus não diz que o nome só é escrito quando aceita Jesus? Cadê Jesus aqui na história? Gente, o nome do livro é Livro da Vida. Livro da Vida. Nasceu, vida. Nasceu, é uma nefesh vivente. É um ser vivente. Então, seu nome é escrito. O que você tem que fazer é manter o seu nome escrito, cumprindo mandamentos. Para quando chegar no dia do julgamento, o seu nome está lá escrito. Mantenha o seu nome escrito. Tem esse negócio de aceitar Jesus, é que o nome é escrito. Não, gente. Está aqui Moshe dizendo: risca meu nome. Por quê? Moshe estava propício a pecar ainda e o nome dele ser apagado. É ou não é? Moshe era santo? Não, Moshe era humano.
estava propício a pecar, sujeito a pecar, e o nome dele ser apagado. Mas o que foi que ele disse? Ó, se tu não perdoar o pecado de Israel, risca meu nome, eu não quero mais, né, fazer parte disso, nem no Olam Rabá. Meu nome, quando chegar a ressurreição dos mortos, meu nome não vai estar lá e eu não vou entrar no Olam Rabá, porque tu não perdoaste o pecado. Né? Assim, ele, tipo como Abraão fez, né? Ele impôs isso. Ou tu faz, né? Ou risca meu nome. Né? Não tô, só não quero mais compactuar com isso. Muito sério isso que Moisés fez, tá? Muito sério. Ora a gente ri, ora a gente, né, acha um negócio muito sério. Agora, pois, perdoa o seu pecado, 32, né? Se não risca, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse Adonai a Moshe, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Aquele que pecar, o quê? Aquele que desobedecer. Então riscarei do meu livro. Há uma outra conotação, gente, que seria a Torá, tá? O nome de Moshe não ia existir na Torá, né? Mas o que dá a entender mesmo é que os outros, né, que pecaram, o nome deles estão lá na Torá. Então não estava falando disso. Realmente estava falando do livro da vida. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde eu tenho dito. Eis que o meu Melahim irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Isso vai ser cobrado lá na frente. Assim feriu Adonai o povo por ter sido feito o bezerro que Aarão tinha formado. 33. Disse mais Adonai a Moshe, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. E enviarei um Melahim diante de ti, e lançarei fora os Hananeus, os Amorreus, os Hititas, os Perizeus, os Aveus, os Reveus, né, e os Iebuseus. Há uma, Melahim é anjo, tá, gente? Melahim é anjo. E uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ou seja, o Eterno não ia mais guiar o povo, e sim um Melahim, um anjo. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Porquanto Adonai tinha dito a Moshe, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moshe a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que, tendo aquele que buscava a Adonai, saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moshe à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta de sua tenda. E o leva para Moshe pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moshe na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E Yeshua falava com Moshe. Gente, como o povo estava em pecado, né, o que foi que Moshe fez? Tirou a tenda de dentro do arraial, para que o Eterno pudesse descer até a tenda e falar com Moshe. Então, se o Eterno saiu do arraial, Moisés disse assim, então eu como discípulo, né, do Eterno, vou sair do arraial também. Tenda da congregação é uma coisa, Mishkan, tabernáculo, é outra, tá? Não confundir. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Adorava. Cantava lá, não, é de adorar. E falava a Adonai a Moshe, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Incrível isso.
depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Yehoshua, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moshe disse a Adonai: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o povo, é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Disse Adonai, né? Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Mais uma imposição de Moisés, né? Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Viu, gente? Tem que ser separado. O povo do Eterno é separado. O povo do Eterno não se mistura, não, com a religião, não. Adora o Eterno, não adora a religião, não. Então disse Adonai a Moshe: farei também isto que te tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome de Adonai diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais Adonai a Moshe: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Gente, os sábios acham que aqui Moshe, o Eterno mostrou o Olam Rabá para Moshe. Toda a glória, né? O Olam Rabá e tudo. Né? Tudo que acho que Paulo diz ter visto também. Então disse Adonai a Moshe: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Ou seja, gente, isso é uma prova do testemunho, né? Segunda vez que é escrito. É uma prova do testamento. É preciso duas testemunhas, né? E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moshe lavrou as 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte, e no monte Sinai, como Adonai lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas mãos. E Adonai desceu numa nuvem e o pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome de Adonai. Passando, pois, Adonai perante ele, exclamou: o que Adonai Elohim, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moshe apresentou-se e inclinou-se a cabeça à terra e adorou. E disse Adonai: se agora tenho achado graça aos teus olhos, vai agora, ó Adonai, no meio de nós, porque este é o povo de dura serviço, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança.
Isso é Moshe falando, né? Se tenho achado graça aos teus olhos. Então disse, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Hashem, ou de Adonai, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os hananeus, os hititas, os perizeus, e os reveus, e os iebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com esses moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Guarda-te de fazer aliança com ele, não faz aliança não. Mas os teus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Gente, a terra é de Adonai. O cara vem, né, criatura, aí quer servir, né, a outro Elohim, a outro, né, servir a árvore, servir a qualquer outra coisa. A terra é de Adonai, ele faz o que ele quiser com ela. Achou ruim? Né? Vai procurar. Vai procurar outro Elohim para tu adorar, se você achar, né? Porque não te inclinarás diante de outro Elohim, pois o nome do Adonai é zeloso, o nome de Elohim é zeloso, o nome de Hashem é zeloso. E Elohim zeloso, e o de Revavirê, Cana Shemô, né? Sou zeloso, meu nome é zeloso, né? O Yud Re Vav Re, tetragrama, YHWH, né? Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus Elohais, ou sacrificarem aos seus Elohais, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. Entendeu? Não faça aliança com o povo do mundo, para que quando eles estiverem na roda dos escarnecedores, você também não esteja lá. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com os seus Elohais, façam que também teus filhos se prostituam com os seus Elohais. Pior que tudo isso aconteceu, gente. Tudo isso aconteceu. O Eterno já estava dizendo, tudo isso vai acontecer. Estou te avisando já. Não te farás Elohais de terafins de fundição. Gente, não farás deuses, né? Nome próprio de Zeus, né? Não farás Elohás, terafins, imagem de Elohás, de fundição, né? Ou seja, não faça imagem de fundição. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito, que é a festa dos pães asmos, é a Pessá, né, gente, é a Páscoa. Tudo o que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho, e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás. Ó, gente, por que ele manda resgatar o burro por uma ovelha? Quando nascer um burro, né, aí dá-se a ovelha no lugar do burro, porque o burro é um animal de carga, ele vai ter uma serventia, né? Então não é para ser sacrificado. Mas se não ter ovelha, corta a cabeça. São os mandamentos do Eterno. 6 dias trabalharás, de novo, Adonai. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. Terminou o 20. Aí no 21, 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na ardura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita, no fim do ano, né, gente, que é Shavuot, né, a festa de Shavuot, das semanas, né. Ainda tem mais um, que é a da colheita, né, que é Sucote.
3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante Adonai, Elohim, Elohim de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e largarei o teu território, alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para apacentar 3 vezes no ano diante do Adonai teu Elohim. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício das festas de Pessah. Ficará da noite para amanhã. Gente, deixa eu ver, eu acho que acaba no 30, né? Acaba no 35. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa de Adonai, teu Elohim. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. A gente já falou sobre isso, né? Bom, gente, ele está falando primícias de frutos, trazei a mim. Por que ele não aceitou o fruto de Caim? Né? Na verdade, não foi o sacrifício de Caim que ele não aceitou. Ele não aceitou foi o Caim, né, que era filho da serpente. Já falei sobre isso em outro vídeo aí, né? A origem dos reptilianos. E disse mais a Adonai a Moshe, escreve estas palavras, escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Ou seja, Adonai fez aliança. Quem quebrou foi o homem, quem quebrou foi Israel a aliança. E eu esteve ali com Adonai 40 dias e 40 noites, e não comeu nada. Mais uma vez ele ficou 40 dias e 40 noites, né? E aconteceu que, descendo Moshe do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moshe não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, a Arão e todos os filhos de Israel para Moshe, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moshe os chamou e Aarão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele. E Moshe lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e eles lhes ordenou tudo o que Adonai falara com ele no monte Sinai. Assim que Moshe acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moshe perante a Adonai para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moshe, e que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava Moshe a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. Gente, o que os sábios dizem aqui é que o Eterno fez esse negócio aí de resplandecer o rosto para o povo ter mais respeito por Moshe, né? Ter mais respeito por Moisés, né? Moshe aprende de Hashem as 13 midot, atributos da misericórdia. Moshe disse a Hashem, ensina-me a orar por Bene Israel, depois que pequem. Eles quase foram destruídos ao fazer o bezerro de ouro. Quero saber qual a melhor forma de despertar a tua misericórdia no futuro. Hashem respondeu, ensinarei a ti minhas midot, de misericórdias. Ensina-as aos hebreus e diz a eles, quando invocarem minhas 13 midot de misericórdia, perdoarei seus pecados e serei misericordioso com vocês. Eis aqui o que Hashem ensinou a Moshe a orar. Tá, gente? Eu vou ler aqui as 13 midot. Hashem quer Hanhur, Rahum. Hashem quer Rahum. Ve Hanum, Erech Apaim, Ve Hav Hesed, Ve Emet, Notze Hesed, Layafim, Nose Avon. Bom, Avon aqui, gente, não é a loja lá não, tá?
Não é o fabrico lá não de perfumaria não, tá? Vá fechar. Vá fechar. Vê rataá. Vê naqui. Então vamos lá. Primeiro, Hashem, sou um dos misericordiosos com as pessoas antes que pequem, mesmo sabendo que logo pecarão. Hashem, de novo, sou igualmente misericordioso com as pessoas depois de pecarem, se fizerem techuvá, retorno, se arrependerem. Kel, julgo cada pessoa autenticamente. Rahum, sou misericordioso com os pobres e oprimidos e os salvo de seus opressores. Yeshua também pregou sobre isso. Né? Bendito sois vós quando fores oprimidos. Né? Porque Hashem toma o vosso julgamento. Ve Hanum, sou generoso mesmo com aqueles que não merecem. Né? Erer Apaim, demoro a castigar, mesmo a um malvado. Sou lento a castigá-lo, pois lhe dou tempo para fazer techuvá. Você está aí no pecado, né? Adonai está dando tempo, mas tem uma hora que ia acabar. Né? Ele está dando tempo, para ver se você faz techuvá, para ver se você se arrepende. Ver Rav recebe, minha qualidade de bondade. Recebe é graça, né? Bondade. É tão grande que posso salvar uma pessoa do castigo, mesmo que seus pecados sejam mais numerosos que seus méritos. Vê, Emet, Emet é verdade, né? Pago a recompensa por que prometi àqueles que merecem, ou seja, eu sou verdadeiro. Emet, verdade, pago a recompensa que prometi. Notse, recebe, laia, lafim, Laalafim, se um judeu cumpre uma mitzvah, recompensa os seus filhos até 2000 gerações posteriores. Nossa, eu acho que meus antepassados cumpriram as techuvás. Eram judeus, né? Nose Avon, perdoou até a pessoa que pecou, porque seu mau instinto o persuadiu a fazer o mal, se fizer techuvá. Vá fechar, perdoou até quem pecou com intenção de causar-me aborrecimento, se fizer techuvá, perdoou. Né? Vê ratá, e perdoou o pecado cometido intencionalmente. Vê naque, se um pecador faz techuvá, suspenso o seu castigo e voltarei a ser bondoso com ele. Além de ensinar a Moshe a trazer atributo de misericórdia, Hashem lhe ordenou que repetisse a Bnei Israel a advertência de não forjar imagens. Né? Não queria que voltassem a pecar como fizeram com o bezerro de ouro. Bom, gente, aí terminou a techuvá. Né? Eu vou mostrar aqui uma coisa que eu ganhei do meu irmão. Né? Foi a mulher dele quem fez. Eu ganhei um quepá, gente, olha, bonitinho, só que é um quepá católico, eu vou ter que pintar, eu vou ter que pintar ele de preto, né? Mas a cor não tem nada a ver não. Eu vou colocar aqui o quepá, né? Eu nasci com a cabeça um pouco grande, gente, mas ele estica, tá? Ele estica, então tá aqui o quepá. Eu vou bater uma foto, certo? Tá aqui o quepá, né? A minha família, né, meus ancestrais eram judeus, né, nós não temos o costume de usar o quepá, mas está aqui o quepá. O quepá não está, né, nas escrituras, não está um utensílio do judaísmo. Mas você pode usar para identificar que você é um estudioso da Torá. Agora, cuidado se aparecer um talibã na sua frente, tá, gente? Eles não gostam muito disso, não. Tá meio que pá, posso botar mais para frente um pouquinho aqui, e aí o judeu com cabelo de índio, né, ficou o que pá. Ok? Terminar essa parashot, né, um forte abraço a vocês todos, né, ela passou um pouquinho, né, 1h e 15 minutos, aí eu vou recitar a Birkat Kohanim hoje com o quepá na cabeça, para honra do Eterno, Baruch Hashem, né?
Baruch Hashem, ok? Bom, bonitinho, certo? Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka Itza Adonai panavelecha, Veyatzelecha Shalom. Shalom a todos vocês. Obrigado, meu irmão Lael, que me deu esse equipar, foi a mulher dele quem fez, a Lúcia, né? Muito obrigado, né? Fiquei muito feliz dele ter me dado, foi ela mesmo quem fez daqui, né? De tricô, crochê, não sei, né? Fiquei muito feliz de ter ganho esse. Muito obrigado, meu irmão. Que o Eterno te abençoe, que tu seja bênção na mão do Eterno. Shalom para você e sua família. Shalom a todos, shalom Leculan, shalom Raverim, né? E um amém, né? E o significado de amém é Elohim Meler Neeman. Elohim é rei fiel. Até o próximo.